presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou na última sexta-feira a prisão de todos os suspeitos envolvidos no assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci. O crime aconteceu no início de maio em uma praia no Caribe colombiano. Todos os suspeitos do assassino do promotor paraguaio Marcelo Pecci foram detidos e serão apresentados à justiça. Foi o que anunciou na última sexta-feira o presidente da Colômbia, Iván Duque, em uma declaração em vídeo. Em uma operação conjunta da Polícia Nacional Colombiana, da Procuradoria-Geral da Colômbia e também com a colaboração das autoridades paraguaias, capturamos todos os supostamente envolvidos, incluindo o autor do assassinato do promotor Marcelo Pecci, o promotor paraguaio. O promotor investiga casos relacionados ao narcotráfico e crime organizado. As evidências disponíveis são importantes e robustas. Uma investigação detalhada foi realizada e gostaria de parabenizar o trabalho compartilhado entre o Ministério Público colombiano e, claro, a Polícia Nacional. Pecci foi morto em uma praia no Caribe colombiano em início de maio, quando viajava em sua lua de mel. O promotor havia se casado poucos dias antes com uma jornalista, que está grávida. O assassinato cometido por mercenários que dispararam a bordo de jet skis comoveu a sociedade paraguaia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos, devido às consequências da guerra na Ucrânia nos mercados mundiais. Durante uma viagem a Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma medida para amenizar a crise alimentar. O chefe das Nações Unidas afirmou que tem que haver uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos. Especificamente em relação à crise alimentar, precisamos de uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e energia nos mercados abertos, levantando as restrições à exportação, alocando excedentes e reservas para populações vulneráveis e abordando os aumentos dos preços dos alimentos para acalmar a volatilidade do mercado. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme um furacão de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como, abre aspas, uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU, fecha aspas. A produção de trigo na Ucrânia pode cair 40% para a temporada de 2022 a 2023, devido à guerra com a Rússia. O Papa Francisco pediu que o cereal não seja usado como arma de guerra. A Associação Ucraniana de Cereais estimou que a produção de trigo na Ucrânia pode cair 40% para a temporada 2022 a 2023 e as exportações 50% devido à guerra com a Rússia. A entidade, que reúne produtores e exportadores de cereais, disse que esperava uma colheita de mais de 19 milhões de toneladas de trigo para esta temporada, muito abaixo do recorde da campanha 2021-2022, quando recolheram 33 milhões de toneladas. Mesmo assim, a produção continua sendo 3 vezes maior do que o consumo anual de trigo na Ucrânia. As exportações poderiam alcançar cerca de 10 milhões de toneladas de trigo para a temporada 22 e 23, segundo a associação. Na temporada passada, o país exportou 20 milhões de toneladas, segundo um relatório do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Rússia e Ucrânia representam juntos 30% das exportações mundiais de trigo, mas o conflito provocou um aumento dos preços de cereais e óleos. Também, na última semana, o Papa Francisco fez um apelo ao mundo para que evite usar o trigo como arma de guerra diante do bloqueio das exportações do cereal na Ucrânia. Isso pode levar a uma grave crise alimentar que afetaria os países mais pobres.
Bom, a expectativa é de que essa guerra cesse o mais rápido possível e assim recuperar a safra de trigo e não trazer prejuízos ainda maiores, né? O RB News de hoje fica por aqui. Outras informações no RB Notícias, às 18h30, com Camila Smith e Hermano Henning. Excelente início de semana para você e até amanhã.